Olá pessoal, eu sou a professora Melissa Boldrin Freire e vou complementar a aula de vocês falando um pouquinho da composição química e valor nutricional do pescado. Bom, a composição química do pescado, assim como de outras carnes que a gente já viu, né, ela é influenciada por vários parâmetros, né, e esses parâmetros estão relacionados principalmente à espécie, nesse caso, né, a espécie que vai ser produzida, mas também, né, ao manejo, como é lidado a questão do manejo, da alimentação, do meio ambiente que esse pescado está, né? Principalmente na piscicultura, na produção de peixes, tá? A composição aproximada a composição química aproximada do peixe varia muito de uma espécie para outra, tá? Nós já falamos, né, que nas carnes de produção, né, um composto químico que varia bastante é a gordura, né? Na produção de peixes, né, também varia bastante, gente, e assim como nas demais carnes, né, mas varia bastante também de uma espécie a outra. Mas no mesmo indivíduo, se você tem sistemas ou sistema de criação diferente, também vai influenciar, tá? Fatores geográficos e ambientais influenciam na composição da porção comestível do peixe, logicamente, né? Se o meio ambiente, se o habitat é um dos fatores que influencia, então, com certeza, vai modificar essa composição química, né? Então, a gente tem aqui a espécie, né? Fatores geográficos e ambientais, tá? Outro fator que influencia são as estações do ano, né? Em que a espécie vai ser capturada ou a própria produção, né? Porque influencia muito da quantidade de fitoplâncton que tem na água, de produção desse fitoplâncton, principalmente relacionado à temperatura do ambiente, à temperatura da água, né? O sistema de criação, como a gente já viu, porque se troca-se mais água mais constantemente, então essa água tende a ser mais fria, por exemplo, tá? Que geralmente é uma regra, né? Então, o habitat onde o pescado ou peixe foi tirado, tá? E outras particularidades que a gente já viu, como idade, o gênero, o tamanho do peixe, né? Também vai influenciar nessa composição química quando a gente faz uma análise em laboratório, né? Então, a gente tem aqui, via de regra, a quantidade de água para peixes em torno de 66% a 84%, tá? De proteínas de 15% a 24%, assim como a gente tinha falado, né, uma média de 22% de proteína para as carnes de maneira geral, tá? E aí o peixe entraria nessa mesma composição em relação à proteína. Quantidade de lipídios em torno de 0,1 a 22%. Gente, o que influencia, mais uma vez, são várias características que devem ser observadas, né? Sais minerais em torno de 0,8 a 2%, tá? Alguns parâmetros que devem ser avaliados para a criação de peixes, né, relacionado à qualidade da água. Então, a gente já viu que um dos fatores que influencia na composição química do peixe é a qualidade, é o habitat que ele vive, né, o meio ambiente onde ele está, né, e o meio ambiente que o peixe está é a água. Então, por isso, os parâmetros relacionados à qualidade dessa água influenciam diretamente ao crescimento desse peixe, a forma com que esse peixe está sendo desenvolvido, então também aos depósitos dos compostos químicos, principalmente de proteína e gordura, que estão sendo depositados nessa porção comestível do peixe, tá? Então, devemos avaliar, por exemplo, aqui, né, tem o pH, são vários fatores, na verdade, que a gente avalia, né? Um deles é o pH, tá? O pH relacionado à acidez da água. Cada espécie possui uma determinada exigência, tá? Mas existem, em relação aos padrões utilizados, as espécies tropicais de peixes, seria o ideal, né, um pH em torno de, numa faixa de 7 a 8,5 de pH, tá? Mas seria ainda satisfatório um pH de 6,5 a 9,5,
tá? Como eu disse, tem esse padrão, né, um pH ideal, mas existe uma faixa que dá tempo, que ainda dá para corrigir, tá? Como a gente faz essa correção? A correção, vou apagar aqui um pouquinho, a correção é feita adicionando calcário, né? O calcário nessa água, né? De que forma, então, que é feita essa correção do calcário? Adicionando 50 gramas por metro quadrado de viveiro, tá? E aqui, gente, a gente tá falando de viveiro, porque é uma forma de controlar essa qualidade da água, tá? Outro parâmetro a ser analisado é a amônia, tá? A amônia causa toxicidade nos peixes e, logicamente, que acaba que o peixe vai consumir menos ração, tá? Então, há um problema de ganho de peso. Isso influencia tanto no tamanho, no rendimento do peixe, quanto na porção comestível em relação aos compostos químicos, tá? Então, como causa essa toxicidade, o ideal seria abaixo de 0,2 miligramas por litro de amônia por litro, né, de água analisada, tá? Como que a amônia se eleva nessa água? Ela se eleva devido a restos de ração, né, no viveiro, fezes e urina dos próprios peixes e também a restos de adubo orgânico que pode ser utilizado nessa água, tá? Isso pode ocorrer e pode ir sedimentando, ficando no fundo do viveiro. Então, tempos em tempos, é preciso, né, secar o viveiro e remover essa lama, tá? Para reduzir essa quantidade de amônia. O correto é suspender, então, a ração e aumentar a troca de água, tá? Aqui falando rapidamente, né, pessoal? Isso deve ser bem analisado para cada caso, né? Também deve ser observado como parâmetro de qualidade da água o teor, né, a quantidade de oxigênio dissolvido na água, tá? O ideal seria, então, acima, né, de 5 miligramas por litro de água analisada. De onde vem a redução ou aumento do oxigênio na água, né? 95% do oxigênio vem da fotossíntese do fitoplâncton, né? Qual é o problema? O mesmo fitoplâncton que melhora a qualidade em relação ao oxigênio dissolvido também prejudica essa quantidade de oxigênio na água, né? Por quê? Porque esse fitoplâncton, ele consome esse oxigênio que foi produzido, né, pela fotossíntese durante o dia, ele consome à noite, né? Então, o que poderia se fazer, né, para corrigir esse oxigênio dissolvido, né? Aumentando a concentração de oxigênio na água, tá? Como? Primeiro, como avaliar, né? Avalia-se a partir de oxímetro, né? Então, a gente faz o que? Aumenta a concentração de oxigênio na água, como? Né? Trocando a água, né? Como se estivesse diluindo essa quantidade de fitoplâncton na água do viveiro, né? Logicamente, suspendendo a ração, tá? E usando os aeradores, que é o caso aqui, para incorporar oxigênio na água, tá? Aqui é só um exemplo, tá? Só voltando um pouquinho, gente, em relação ao pH, a gente pode fazer análise com o pHmetro, né, que seria o ideal, ou ainda com algumas fitinhas, né, que a gente tem de avaliação de pH, tá? Para amônia, são utilizados também kits para avaliação, tá bom? Em relação à temperatura, né, logicamente que é mais difícil controlar a temperatura da água, né? Cada espécie possui um conforto térmico que está mais ou menos, né, espécies tropicais de 24 a 28 graus Celsius. Mas existem espécies que preferem abaixo de 20 graus, né, que nessa temperatura, o que vai acontecer? O peixe acaba, quer dizer, numa temperatura que não seja ideal, o peixe acaba consumindo menos ração. Então, também influencia diretamente no rendimento, no crescimento e nesses compostos químicos que estarão presentes na porção comestível do peixe, tá? Aqui a temperatura, né? Então, a foto estava mostrando a temperatura realizada, né, por meio de um termômetro, né? É simples a avaliação,
A transparência da água também deve ser observada, né? A água é verde porque tem fitoplâncton, tá? O ideal seria ter uma profundidade até onde a gente enxerga a transparência de 30 a 40 centímetros. Se passar de 40, deve se corrigir, deve fazer a correção, né? Como que faz a medição da transparência da água? É feita com esse disco de SEC, tá? Então, nesse disco, é um disco que tem uma coloração branca e preta, tá? Então, dá pra ver aqui, ó, branco e preta, tá? Com uma fita métrica, tá? Então, o que vai ser feito, né? Não pode ser feito nem na entrada nem na saída de água do tanque, não se deve fazer, tá? Mas nas laterais. Esse disco com essa fita métrica é inserida na água, né? E aí, por avaliação visual, né? Quem está fazendo a análise, olha até que ponto, né? Foi inserida essa fita métrica de profundidade ao ponto de se ver esse disco, as cores brancas e pretas, tá? E faz-se a medição. Em seguida, coloca a fita métrica até o final do tanque e aí volta puxando essa fita métrica e novamente faz a avaliação, né? E aí, por diferença de medição, é feita então a avaliação de até onde foi observado essas cores, né, no disco de SEC. Então, aí a gente tem que o ideal, mais uma vez, de 30 a 40 centímetros, né? Se tiver muito acima, faz a correção, é porque está faltando fitoplâncton, por exemplo, né? Que dá essa coloração verde. Se tiver abaixo de 30, é porque a água está muito turva. E outra forma também de avaliar essa qualidade da água é pela turbidez da água, né? E muitas vezes essas avaliações elas devem ser feitas em conjunto, né? Porque aí a gente tem um parâmetros melhor para avaliar essa qualidade da água, tá? Então, mais uma vez, esses fatores são analisados porque eles afetam diretamente, né, na composição química de peixes, de pescado de maneira geral, tá? Aqui um pouquinho a gente já viu, mas um pouquinho dos compostos químicos, a gente tem então os lipídios, né? A gente sempre pensa, quando a gente fala de pescado em ácidos graxos, né? A gente consome peixe, esses animais, né, com habitat em água, por conta da quantidade, da concentração de ácidos graxos insaturados, que é o desejável, né? Existe uma variação que é apresentada em relação à sua composição e é explicada pelas diferenças qualitativas e quantitativas de alimentos, especialmente fitoplâncton e zooplâncton disponível para os peixes. Então, mais uma vez, né, além disso, né, a quantidade de ração administrada, a qualidade da ração, ao composto químico dessa ração, vai influenciar na quantidade de lipídios e também em relação à qualidade do lipídio que vai ser fixado, né, na porção comestível desse peixe, desse pescado, tá? Esses alimentos são a maior fonte de diversos ácidos graxos, principalmente os da série ômega, né, principalmente ômega 3, tá? Aminoácidos e proteínas. Os aminoácidos essenciais, então, que a gente consegue obter a partir do consumo de peixes, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina, né? São semelhantes esses aminoácidos essenciais, as quantidades e também a qualidade, né? Em relação às espécies de água doce e água salgada, né? Mas lembra que todos esses fatores que foram já falados influencia também na composição química, né? Quanto às proteínas das carnes dos peixes, a miosina é rica em ácido glutâmico, ácido aspartico, lisina, leucina e isoleucina. Juntos, eles fazem 55% dos aminoácidos totais de peixes, tá? E pode variar, né, mais uma vez, de acordo com a espécie, com o tamanho, gênero, habitat e estação do ano, tá? Em relação aos carboidratos, a gente observa, né, que após o abate, mais uma vez, né, falando, reduz a quantidade de carboidrato, porque esse carboidrato é utilizado na homeostase, na função, né, durante a transformação do músculo em carne,
e aparecimento do rigor, resolução do rigor mortis, né? Esse carboidrato vai ser utilizado para manutenção do metabolismo do peixe, de tentar manter-se vivo, né? Então, reduz a concentração, tá? De carboidrato, por isso que os peixes, o pescado, as demais carnes são fonte de proteínas e não de carboidratos, né? Existe também os glicogênio e mucopolissacarídeos e açúcares livres e fosfossacarídeos presentes nos peixes, né? Seu conteúdo é de 0,3 a 1%, mas certos mariscos estocam parte da reserva energética como glicogênio, que a gente também já viu, o qual contribui para o sabor adocicado desses produtos. Vitaminas dos peixes. De forma geral, a porção comestível é rica em diferentes vitaminas, tanto vitaminas lipossolúveis quanto hidrossolúveis, tá? Então, são boas fontes de vitaminas, porém, nos processos de conservação, como durante a cocção, né, a própria conservação e o tratamento térmico para comer, né, essa porção comestível aí do peixe, pode ocorrer perdas, aliás, né, como eu já falei, já expliquei, pode ficar menos disponível, menos biodisponível, né, devido à lixiviação pelo calor, luz, oxigênio e enzimas. Então, aqui, sobre vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, lipossolúveis, alguns tipos de peixes concentram até 50 mil unidades, né, de vitamina A, por exemplo, 45 mil de vitamina D, né, isso é importante para para escolher o pescado, para escolher o peixe para consumir, né, e vitaminas hidrossolúveis, né, distribuída por todos os organismos do peixe, todo o organismo do peixe, como a tiamina, riboflavina, piridoxina, ácido pantotênico, ácido fólico, vitamina C, presentes no tecido muscular do peixe. Então, também o peixe, assim como as carnes, tem grande quantidade de vitaminas do complexo B, né? Os peixes magros são mais pobres em vitamina A, né? E os elasmobrânquios ou peixes cartilaginosos apresentam traços de vitamina D. Por que isso, gente? Porque os peixes magros apresentam baixa quantidade de vitamina A e também, muitas vezes, de vitamina D, porque são lipossolúveis. Sendo lipossolúveis, se tem pouca gordura acumulada no seu organismo, então tem baixa quantidade desse tipo de vitamina, tá? Em relação aos minerais, tá? Os peixes são fontes de cálcio e de fósforo, né? Cálcio e magnésio, mais uma vez, devido à contração, né? E relaxamento do músculo, tá? Que a gente também já viu. E quantidades razoáveis são apresentadas nos peixes, no caso de sódio, potássio, manganês, cobre, cobalto, zinco, ferro e iodo, né? No músculo dos peixes ainda encontra-se magnésio, cloro, magnésio a gente já falou, né? Enxofre, selênio, cromo e níquel, entre outros. Pessoal, então isso é o que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês consigam assistir às aulas e ter acesso a esse conhecimento. Até a próxima.